Olá, meus amigos, que bom, estamos de volta para mais uma leitura do capítulo do livro Cirurgia Moral, de Lancelin. Hoje, capítulo 16. Nunca guardes. Nunca guardes o que escutares dos outros, se não se enquadrar nas linhas do bom comportamento evangélico. Lembra-te de um dito popular: entra em um ouvido e sai pelo outro. Escutar é norma comum a todas as criaturas. Entretanto, guardar o que se escuta é serviço do bom senso nos espíritos despertos para a luz do bom entendimento. Muito interessante essa discussão aqui, né? Escutar é norma comum. Na psicologia, nós costumamos falar que existe uma diferença entre escutar e ouvir. Alguns dizem que ouvir é como estão me ouvindo, estou falando e a gente capta o som. E que escuta é algo mais aprofundado, é quando, além de ouvir, nós ali analisamos, passamos a compreender, temos ali um certo processamento, de modo que guardamos o que nós escutamos. Alguns dizem que é o contrário, mas o que a gente precisa entender é que, no caso aqui, a palavra que ele está usando, de escuta é norma comum, ou seja, só os surdos que não escutam, não sendo surdo, todo mundo é capaz de escutar. Mas aqui ele vai falar de requer para uma boa escuta, né? Um despertar ali para que a gente capte a mensagem que está sendo proferida, para ser analisada, compreendida, acolhida. Então, a prática de escutar, se a gente quiser pode falar de ouvir, desde que passe por esse entendimento, ela é fundamental que a gente pratique. Precisamos nos silenciar para ouvir e acolher o que o outro está dizendo. Mas ele salienta logo de primeira frase aqui: não guardes o que escutares dos outros, se não se encontrar nas linhas do bom comportamento evangélico. Ou seja, não fica retendo aquilo que os outros falam, que não tem fundamento, né? Que não diz respeito a você, ou seja, fofoca, maledicência, essas, palavras que mais ofendem, mais agridem. Tem pessoas que são muito sutis nas suas falas, elas ironizam, elas até espezinham um outro, fazem críticas sutis e até não se percebem fazendo isso, mas fazem uma agressão psicológica. Então, o que a gente pode fazer? Entra por um ouvido, sai pelo outro, se não lhe diz respeito. Então, é um exercício. Caso contrário, se nos diz respeito, ou a pessoa está falando dela, então a prática da psicologia ela é fundamentada numa boa escuta, né? Uma escuta que é especializada, é uma escuta que vai ser analisada a partir de um referencial teórico, de uma abordagem no campo da psicologia. Então não é qualquer escuta, não é um bate-papo de bar, né? Outro dia mesmo eu ouvi, o advogado é um bom psicólogo, um psicólogo é um bom advogado. Não é bem assim, né? As escutas, elas são diferentes. Não, um advogado, ele vai direcionar aquilo que ele escuta para os interesses dentro do trabalho que ele desenvolve. Assim como o médico vai ouvir
E ele também vai pensar dentro da especialidade dele. Isso é que a gente precisa estar atento. Existe uma especialização da nossa escuta a partir da especialização do nosso saber. Eu só posso escutar e compreender a partir da bagagem de conhecimento que eu trago, inclusive acerca de mim mesmo. Se eu acho que eu sou uma pessoa inteligente, se alguém falar que eu estou ignorando determinado aspecto que eu não compreendi, eu posso fazer esse ouvido moco, esse ouvido que entra e sai e não dá a menor atenção de que, de fato, eu posso estar equivocado, posso mostrar ignorância em determinado saber, porque quando a gente se especializa muito, a gente se especializa em alguma coisa, muito em pouca coisa. E, de modo geral, o que é? A gente desconhece muita coisa. Então, preciso um pouco desse cuidado no que a gente fala e cuidado com a gente escuta. Aquilo que nos falam pode ser e deve ser filtrado para que seja absorvido apenas o que nos será útil. É como um coador. Seleciona aquilo que deve passar, desprezando aquilo que não precisa passar, que não é útil. Então, a gente guarda aquilo que nos é interessante para o nosso progresso. Aprecia, pois, a boa conversa, pois que ela desperta teu coração, de sorte a conduzir-te à tranquilidade de consciência. Então, detenha-se numa boa conversa, detenha-se a elogiar ao invés de criticar, a pedir ajuda ao invés de reclamar. Os assuntos inferiores que por vezes escutas no passar do dia, deixa que eles passem sem registro na tua consciência e sem atingir o teu coração. Isso aqui tá direto para mim, né? Hoje eu fiz uma reflexão e pensei assim: o que será que nos trará a cirurgia moral? Com certeza vai falar algo que diz respeito a essa situação que estamos passando. E é isso mesmo. Muitas vezes a gente escuta algo que a gente recebe um impacto assim, porque a pessoa foi descuidada, nos falou algo ofensivo, que nos agrediu, mas para que registrar isso? Deixa passar. Se a boca que proferiu a blasfêmia, que proferiu a crítica, que proferiu a mentira, a injúria, não é a minha, é a boca do outro, quem vai se responsabilizar? Como a gente viu no capítulo anterior, nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos. É o outro que vai se haver com as suas leis, com aquilo que está no seu interior. Agora a pessoa está amarga. No livro da Poliana que eu citei ontem, e aí eu fiz uma pesquisa, o livro data de 1913, que ele foi escrito por uma mulher, numa época, veja, mais de um século, muito próximo aí à eclosão, de uma guerra mundial. Em seguida veio outra, a Segunda Grande Guerra. Esse livro chegou no Brasil em meados de 1930 e ele foi publicado até 1950 e poucos, também por uma editora, e depois passou por uma revisão, uma tradução, se eu não estou enganada, uma tradução por Monteiro Lobato. E em 1990, que foi a época que eu tinha ali os meus quase 20 anos, eu ouvi falar desse livro, mas eu ouvi muito antes, eu ouvi mais criança.
Era um livro que eu não li, mas ouvia falar dele. E terminando a leitura, foi uma coisa assim fantástica. Uma pessoa que era a tia da Poliana, uma pessoa amargurada com a vida, via a vida com os olhos de muita tristeza, porque ela tinha um compromisso com uma pessoa e esse compromisso não foi honrado. Eles brigaram e se separaram, né, ao invés de resolverem as suas dificuldades, suas divergências e casarem-se, né? Mas não, eles não conseguiram sobrepujar essas dificuldades e cada um viveu amargurado, seguindo a vida. E é com a presença da Poliana, com o jogo do contentamento, ou seja, o jogo do contente, que hoje nós podemos fazer uma analogia com a gratidão. Falamos tanto da gratidão, e a gratidão não é nenhuma novidade. O livro da Poliana, com esse jogo de contentamento, nos traz esse exercício do olhar para tudo agradecer, para ficarmos contentes com a vida, porque a vida tem a presença de Deus, para mudar a perspectiva. Então, essa análise de o que está no coração do outro é o que vai sair pela sua boca, o que está de bom vai sair bom, mas se essa boca sai crítica, né, sai reclame, né, reclamações, sai ofensas, é disso que está o coração, disso que está a mente dessa pessoa, nessa frequência. Então, é importante que a gente não receba. Aprenda a identificar e não receber essa energia, que é uma energia mental. Nós já vimos que a fala, ela carrega essa energia mental. Existe todo, né, esse eletromagnetismo que nos conecta pela fala. Então, qual é a nossa proteção? É a escuta bem seletiva, criteriosa. Vamos escutar, vamos participar de conversas que sejam interessantes, que sejam, né, que nos acrescentem algo que nos eleve vibratoriamente, moralmente. Isso é uma escolha, isso é uma atitude frente à vida. Por isso que do jogo lá do contentamento, a mudança de perspectiva é uma postura diante da vida. É se colocar na postura de ver a vida como um grande presente, uma grande dádiva de Deus, a presença divina em tudo. E aceitando as dificuldades, mas extraindo delas as aprendizagens. E aquilo que não for bom, a gente separa, devolve, né? Não recebe. Não recebe, a proteção é essa. Deixa a pessoa com aquilo que ela tem dentro dela. E ela vai ter que se resolver consigo mesma, cada um de nós, com as próprias dores, com as próprias questões. Então, cuidemos da nossa fala, e agora o segundo passo é cuidemos da nossa escuta. No mundo das formas, quem guarda as coisas imprestáveis? Quem guarda coisas imprestáveis? Então, para que você vai receber algo imprestável para você? Não receba, não guarde isso dentro de você. Cada um procura o melhor, enriquecendo o seu próprio celeiro. No mundo invisível, no reino moral, as leis são as mesmas que regem o mundo físico. Deves guardar os valores do espírito, acumular o tesouro imperecível, que poderá reger o teu destino para a eternidade. Então, guarde isso, retenha o que é bom. A gente deve, Kardec falava que a gente deve realmente estudar de tudo, mas a gente deve reter o que é bom. Os espíritos nos orientam. Toda a leitura espírita nos evoca
a esse tipo de reflexão, que existem muitas coisas, né? Aqui no mundo visível, no mundo das formas, existem muitas coisas. A gente vai ficar acumulando lixo? Então, a mesma coisa no pensamento, no mundo dos espíritos. Não vamos ficar acumulando esse lixo em nós. A mágoa, ressentimentos, né? Isso gera toda uma depressão, ou seja, um rebaixamento do nosso campo vibracional, nossa energia. Nós vamos entristecendo. Então, quando eu falei da depressão, eu falei desse rebaixamento, não falei da patologia depressão, tá? Mas pode desencadear um transtorno depressivo, se assim for. Então, a gente precisa ir cuidando. Nós não precisamos guardar as coisas imprestáveis. Guarda apenas o que te for útil. Nós procuramos o melhor. Por que nós procuramos o melhor? Porque nós somos filhos de Deus. Ele nos criou para sermos felizes. Se a gente veio, né, para evoluir rumo à felicidade, é natural que a gente busque isso em nós e em torno de nós. Acontece que a gente muitas vezes confunde felicidade com prazer, com sensações, né? No campo físico, né? No campo material. E isso é uma grande ilusão. Então, a felicidade nós vamos encontrar na felicidade do outro, no bem-estar, em fazer o bem, né? E com isso nós vamos alimentando essa energia, que é uma energia divina. Ele nos criou para isso. Então nós temos esse impulso inato, ou seja, que nascemos com ele, porque faz parte do ser espiritual, de buscar o que é bom para a nossa evolução. Aquilo que gera bem-estar, bem-estar para todos, tá? O bem-estar para si mesmo é o egoísmo. Então, quando a gente falar disso, a gente tem que pensar no coletivo, né? Sair de nós, né? Quem quiser seguir o Cristo tem que abandonar a si mesmo, ou seja, deixar de ser egoísta e tem que começar a pensar nos ensinamentos de Jesus, que era fazer o bem para todos. Então, esse movimento é que vai nos levar à verdadeira felicidade. Então, vamos guardar no espírito esses valores, acumular esse tesouro que ninguém nos rouba, nenhuma traça devora, né? As conversações ventiladas entre pessoas podem mudar o curso quando aquele que está escutando não se satisfaz com o tema e pauta. A educação tem recursos que devem ser usados em benefício próprio e em favor de quem fala. Então, veja bem, a conversação está indo por um lado que não é muito interessante, nós temos uma forma bastante educada de mudar o curso dessa conversa. Se assim não for possível, a gente pede licença educadamente e diz que tem algo mais importante a fazer. E vai. Então, por que a gente vai ficar num ambiente em que a conversa não está nos acrescentando? É mais interessante ler um livro que nos eduque, né? Mas a gente precisa do convívio social. A gente precisa estabelecer um bom diálogo. Aprender a dialogar também é uma arte, porque em geral um fala e o outro fala e ninguém escuta. Então eu falo, você acha que, né? Você acha que ouviu, mas não ouviu, porque a gente não aprende a ouvir o que o outro está dizendo. A gente está ouvindo os nossos próprios pensamentos e a gente está falando o tempo todo. Então é para a gente rebaixar um pouco, né? Falar menos, ouvir mais e no diálogo fazer essa troca. Então, eu falo, o outro ouve aquilo que eu falei e dá uma resposta, né? Um feedback, uma devolutiva dentro daquilo que está em pauta. Se isso não for útil, se isso não for acrescentar, né,
valores, não é um diálogo enobrecedor, a gente pode pedir licença e encerrar. A palavra é força espiritual, a gente já viu, que não deve ser desperdiçada com ideias sem proveito, assim como se podam os jardins para que esses floresçam com mais vigor. Pode-se podar as más intenções, dissolver os maus pensamentos, para que floresça uma conversação sadia em todos os assuntos articulados. Então, ele faz uma analogia aqui com a poda das plantas, em que a gente pode ir podando o que a gente fala. É muito importante cuidar da nossa palavra, como a gente já viu, né? Perceba qual a qualidade dos nossos pensamentos. Na escuta, perceba o que te chega, né? Aquilo que é endereçado a você, porque na escuta nós estamos ali passivamente ouvindo, ativamente falando, mas de uma certa forma nós temos que estar ativos também na escuta, que é o que a gente está falando. Não é ficar numa posição passiva só ouvindo, mas vamos reformular então essa ideia. Vamos nos colocar numa escuta ativa. Vamos fazer uma seleção. Vamos ter critérios na hora de ouvir, reter o que é bom. Então, isso é a nossa participação, a nossa ação. Então, não é uma escuta passiva, em que a gente só recebe sem qualquer filtro, né? Como se fosse uma lata de lixo, às vezes. Nós não somos. Então, nosso ouvido não é lata de lixo, isso é outro ditado. A gente vai fazer uma barreira aí, vai analisar e perceber o tipo de pensamento, de energia que está circulando na palavra e na escuta, tá? Para que essa conversação seja sadia. Monta uma oficina de trabalho dentro de ti. Olha que bacana. Essa é uma oficina de trabalho, né? Nós vemos que é um trabalho interior. No silêncio. Que o próprio silêncio te recompensará com os frutos da serenidade. Então, ali, quietinho, vai acolhendo, vai escutando, vai fazendo esse trabalho de analisar aquilo que está sendo dito, de fazer aquela filtragem, de identificar a qualidade do pensamento, da força mental que está ali por trás disso tudo. À primeira vista pode parecer egoísmo e autoaperfeiçoamento, porém não é assim. Pelo contrário, constitui preparo para ajudar melhor a quem educa os sentimentos, a quem aprimora as ideias, a quem corta as arestas dos instintos inferiores, capacitando-se para a humanidade. Virtude primorosa que sempre qualifica o ser com a justiça e com o amor. Então ele diz o seguinte: se a gente ficar ali em silêncio, só, né, tá ouvindo e tal, pode dar uma primeira impressão que ele fala que é equivocada, que não é bem assim, é que nós temos aí uma postura mais egoísta, né? Da gente tá ali só preocupado consigo mesmo, né? Tá ouvindo, eu vou ter cuidado com o que eu vou ouvir, né? Ouvir só o que me interessa ou aquilo que eu julgo que eu mereço ouvir, né? Porque a gente também tem isso, né? A pessoa vem e fala alguma coisa, fala, não, sei que você tá falando é besteira, porque eu não sou assim, e desmerecer o que o outro está falando. Então, tudo isso, tá vendo que é um grande trabalho interior? É um grande trabalho porque a gente precisa identificar esses elementos, sem desprezar o que o outro está falando. É acolher aquilo que não for bom, a gente já sabe. Tá falando de quem? Né? A fofoca. Tá falando de quem? Do outro. Tá julgando outra pessoa que não tá ali presente? Isso não interessa. Isso não é para ser ouvido, é para ser cortado. Não vamos falar mal de ninguém
muito menos a gente vai falar de alguém na ausência dessa pessoa. Então a gente já pode podar, né? Igual a planta. Outra coisa, tá falando é uma verdade? Ah, não sei se é verdade. Então vamos fazer uma pausa, vamos reavaliar essa situação, porque não vamos dar prosseguimento a algo que pode ser uma mentira. Não vamos alimentar, né, falsas ideias, falsas impressões e ilusões. Então, vamos analisar, vamos pesquisar primeiro. Né? A gente já viu que tem um monte de fake news. Então, antes de passar adiante uma mensagem, uma postagem, confira, vai lá, veja se aquilo ali condiz com a verdade ou não. A gente está fazendo isso, né, no uso dos recursos da internet, nas redes sociais. Então, vamos fazer isso também com a nossa escuta. Aquilo que está sendo dito, não tenho dúvida se aquilo é verdade? Põe em suspenso, vamos analisar primeiro. Agora, está falando de mim? Está falando a meu respeito? Em geral, quando a gente está falando a respeito do outro, né, tem alguém falando de você. Então, alguém pega, fala de mim, faz uma crítica ao meu respeito. Em geral, o que a pessoa está fazendo é se projetar no outro. Então, nesse momento, a gente precisa fazer aquele filtro. Isso que ela está falando, essa pessoa está aí, né, criticando, reclamando, apontando algum defeito. Será que diz respeito a mim mesmo ou diz respeito a essa pessoa que não está sendo capaz de perceber que ela está depositando no outro aquilo que lhe pertence? Em geral, a gente acaba fazendo esse mecanismo. É como um espelho. O outro acaba sendo o nosso espelho. Então, cuidado na fala para que a gente possa, nesse momento, não fazer essas projeções. E quem escuta, nesse momento, fazer uma reflexão. Essa pessoa está realmente falando de mim? Ou ela está falando coisas dela, que ela acabou jogando para mim, porque ela não consegue perceber isso nela? Então, isso faz parte do processo. É uma escuta mais profissional. Isso é, de fato, uma escuta psicológica, né? Uma escuta que a gente precisa de um treino, conhecer esses mecanismos da projeção. Porque nem sempre a gente está projetando, né? Muitas vezes a pessoa fala alguma coisa que cabe da gente ouvir, cabe da gente analisar e falar assim, bom, realmente eu estou fazendo tal coisa, mas qual era a minha intenção? Será que era isso? Será que não é? Veja que não é fácil. Processo de autoconhecimento que requer esse trabalho interior de dar conta, de pensar esses pensamentos, né? Analisar os próprios pensamentos. Esses pensamentos vão se transformar em mensagens, então ideias ali organizadas e vão ser passadas por uma ação, né? palavra escrita ou algo que a gente faça. Porque o exemplo, nosso trabalho, ele fala por nós. Então, é uma ação, é uma expressão de quem somos, daquilo que nós pensamos, da nossa força mental. Então, a escuta também deve exigir de nós esse cuidado, esse trabalho, tá? Para que a gente comece a exercer a humildade. Então, humildade de poder ouvir o outro sem julgamento. O que o outro está me dizendo, né? A gente precisa respeitar, considerando aqueles aspectos, né? Os critérios do bom, do útil, da verdade, e aquilo que, passando por esse crivo, vai ser retido como
imprestável, a gente não acumula as coisas imprestáveis, nós vamos desprezar. Então, isso são mecanismos que a gente vai exercitando. Veja que o tempo todo é uma proposta que o Espírito Lancelin nos faz. É um exercício para a gente desenvolver habilidades que vão promover, né, numa sequência, esse autoconhecimento e aquisição de virtudes. Nunca guarde sintomas da covardia nem princípios de desonestidade. Se for o caso de ouvir sempre essas más influências, não as guardes como sendo valores. Entregue ao vento, que ele sabe carregar o imprestável e transformar energias degradantes em refazedores adubos para a natureza. Veja que bacana. Está recebendo isso? Né? O que são sintomas de covardia e princípios de desonestidade? Pessoa muitas vezes covarde, o que ela faz? Ameaças, acusações. Né? O covarde, ele usa armas, porque ele não tem outros recursos para poder se mostrar forte. O covarde, ele é extremamente fraco, moralmente fraco, intelectualmente fraco, é uma pessoa débil. E ele precisa usar da força, da violência, das armas para mostrar que ele é superior. Então, é isso que a gente precisa entender. Que muitas vezes os ataques nos vêm de pessoas que são extremamente pobres, são frágeis, são extremamente... a questão de espírito, assim, moralmente rebaixadas, inferiores. Quando a gente percebe isso, né, a gente precisa deixar que o vento leve. Não vai nem entrar no nosso ouvido. Né? Então, essas são as pessoas que usam da mentira, né, da agressividade, dos gritos. Por que alguém precisa gritar? Para ser ouvida? A gente grita, já perceberam que a gente grita quando está com raiva? Porque é uma forma de mostrar força, que a gente é superior. Mas é porque a gente não tem controle, a gente não tem educação, a gente não consegue encaminhar essa nossa emoção, ela explode numa reação incontida, é num impulso. Então a gente perde o controle, a gritaria é falta de educação espiritual, tá? Moral. A gente não tem esse controle dos impulsos. Um espírito mais elevado, ele pode até sentir raiva, mas ele não vai se utilizar de gritarias. Ele vai se posicionar de uma forma firme e pode até dizer, olha, eu estou com raiva, não gostei do que está acontecendo, não quero que seja mais assim, porque tais, e ele está fundamentado. Muitas vezes a gritaria vem, né, porque a pessoa, ela foi contrariada, não sai do jeito que ela quer, ela está frustrada, ela está com raiva por uma frustração, ou seja, pelo seu egoísmo, por isso que ela não tem controle. O ego dela foi atingido, o seu orgulho foi atingido, e ela é tomada por aquela raiva, ela ataca, ela grita, ela não tem controle, porque ela não tem razão. É a perda de razão, literalmente, ela não pensa. Ela perde a razão e ela não tem razão das coisas que ela fala. Às vezes é simplesmente porque eu quero que seja assim. Então, a gente precisa observar isso. Isso é um processo da nossa educação. Então, nesses dois casos, não deixa nem entrar no ouvido. Vai, o vento arrasta, leva embora.
que isso aí vai se dissipar em algum lugar. Na lavoura da mente, para quem já reconheceu Cristo como caminho, verdade e vida, somente deve receber as sementes da verdade pelas mãos do amor no serviço da caridade. Nada precisas buscar fora. Viu? Tá tudo dentro. Tá tudo dentro de nós porque existe uma essência divina em nós. A própria seleção existe dentro de ti, dependendo do teu esforço na escolha e da tua confiança em Deus. Olha a chave importante. Eu falei que a nossa maior dificuldade está porque a gente não confia em Deus. A gente quer controlar tudo. E não temos controle de nada, não temos poder de nada. Veja que o poder que a gente tem, a gente não exerce. Que é o poder da própria escolha. É o poder de usar a nossa mente em benefício nosso e de toda a humanidade. É essa energia criadora. Então, no jogo de contentamento da história da Poliana, que hoje a gente pode dizer que é o jogo da gratidão, que está na moda. Por que está na moda? Não é um simples modismo. Veja bem que a psicologia positiva também fala disso, e não é um modismo, é um movimento científico, né, num processo de revolução, de transformação da forma como a gente deve ver a vida e o mundo. Então, é um movimento de mudança de perspectiva para que a gente possa ver Deus em tudo. Se Deus está em tudo e se Deus é amor e bondade, tudo é amor e bondade. Quando eu não vejo a vida assim, porque eu me afastei de Deus, eu não estou vendo Deus, nem em mim e nem em torno de mim. Então é essa mudança, é o nosso esforço pessoal, fazer essa escolha de mudança de perspectiva e confiar em Deus, ver Deus em tudo e confiar nele. Não deves recolher os maus exemplos, porque eles corrompem os bons costumes. Analisa, vigia e torna a vigiar tudo que vier ao teu encontro. Vigia, esteja atento. E eu fiz aquela correção, é uma escutativa, esteja atento, vigilante. Porque aquilo que já estiver fechado no baú da consciência somente sairá com grandes distúrbios, causando muitos desequilíbrios em teus caminhos. Então, vigia, para que isso tudo não vire um grande tormento. Pureza da alma tem um preço exorbitante na escala da vida. A nobreza da alma a gente atinge depois de muito trabalho. Não queira olhar para isso aqui e falar, esses exercícios são muito difíceis. Isso é muito difícil de fazer. Então você vai ficar parado, não vai subir nessa escalada da vida. A gente já falou dessa escalada. É uma imagem, mas que nos dá uma ideia de que é preciso um esforço. Então, é um preço exorbitante na escala da vida e o esforço próprio, aliado ao tempo. Então, tempo não é para agora, mas agora faça o que te cabe fazer. Cumpra com o teu dever. Faça essa educação. Mascarará a altura que conquistaste nos dramas da existência. Então, isso tudo, né, mascarar não, marcará. Essa pureza da alma marcará a altura. Né? E todo esse esforço que a gente fizer nessa escalada vai marcar tudo que nós já conquistamos. Guarda, sim, o bem, porque ele nunca morre. O bem nunca morre, é Deus. E dá vida longa ao teu coração, iluminando o espírito para a eternidade. Veja esse detalhe com que ele encerra esse capítulo. Sei que a gente já falou bastante, mas para fazer o nosso fechamento, ele faz a referência ao bem,
O bem é Deus, guarda, confia nele. Coloca ele, que ele não morre, ele está contigo. E veja que dá vida longa a teu coração, iluminando o espírito para a eternidade. Não fique preso a essa experiência material. Ela é limitada, mas nós somos seres imortais e vamos viver aí daqui para a eternidade. Nós já viemos de bastante tempo, então nós temos muito a seguir. Continue. O que não der para fazer nessa, a gente vai continuar em outra, mas a gente não pode interromper esse processo. Então, não tema, confia, segue. Cuida do espírito, porque a carne perece, mas o espírito se ilumina. Tenham todos uma ótima reflexão, muita paz, a paz que eu estou sentindo, a paz que eu lhe dou. E a gente se encontra amanhã com mais um capítulo dessa obra.